6h32, o Grupo Casas Bahia anunciou hoje que recebeu o pedido de Michael Klein, filho do fundador, e de fundos acionistas, para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para votar a destituição de membros do Conselho de Administração. Outra notícia que vem movimentando o mercado é de que o Grupo Pão de Açúcar informou aos acionistas que recebeu um pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para destituir todo o Conselho Administrativo e eleger novos integrantes no dia 28 de março. Sobre esses dois assuntos, eu vou conversar agora com o Carlos Suslík, sócio e CEO da L4 Capital. Carlos, boa noite para você, obrigado pela sua disponibilidade aqui em conversar com a gente. Vamos começar aqui com Casas Bahia. Qual foi a reação do mercado em relação a essa notícia? Bom, boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores aqui do programa. A gente vê muita movimentação hoje no mercado em termos de ativismo, né? De conselho de administração e empresas de uma forma geral, tá? Existe uma mudança nesse patamar. A instância principal de qualquer empresa é o conselho de administração e as duas empresas são empresas hoje chamadas corporate, né? Não tem uma pessoa, tem alguns acionistas de referência, mas não tem um grupo controlador com 51% das ações da empresa. Isso suscita esse tipo de movimento, tá? Em que alguns acionistas, muitas vezes com 20%, 25%, 23%, não 51%, se juntam, tá? Para terem uma maioria, uma legitimidade um pouco maior para fazer valer as suas demandas. Então, começando, né, com o Casas Bahia. O que aconteceu com o Casas Bahia recentemente? Nós temos que ver os interesses também de cada um dos atores, né? O interesse principal do Michael Klein é em relação aos imóveis da família. Se você for lembrar, Casas Bahia, eu lembro, né? Eu o conheci, inclusive, pessoalmente, né? O Samuel Klein. Samuel Klein foi quem montou esse império do nada, né? O Samuel Klein andava com uma charrete, né? Empurrava uma charrete, nem o cavalo ele tinha, tá? Uma pessoa que veio da Polônia, veio fugido da época do Holocausto judaico, tá? E começou a montar toda essa Casas Bahia. E sempre que ele montava a Casas Bahia, importante a gente falar isso, por isso que eu estou voltando atrás, ele comprava um imóvel referência. Então, se você for aqui em São Paulo, para quem conhece São Paulo, né? Você vai no Largo da Batata, tem vários imóveis Casas Bahia. Então, ele comprava em lugares muito bons. E esses imóveis ficavam na holding familiar e não na Casas Bahia, tá? Quando houve a venda da Casas Bahia, houve várias alterações da Casas Bahia, né? Foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar, teve a fusão, depois separou de novo, teve uma série de acontecimentos na Casas Bahia, mas os imóveis sempre estiveram lá, né? E os imóveis sempre foram alugados pela Casas Bahia. Então, hoje, para esse acionista de referência, que é o dono dos imóveis, o mais importante de tudo é fazer Casas Bahia. Ele tem um valor patrimonial muito maior nos imóveis do que na própria Casas Bahia. Então, ele quer fazer com que a empresa exista, continue trabalhando, tá? E que tenha alguma lucratividade e possa pagar esses imóveis. Então, daí ele vai sempre fazer com que esse conselho de administração trabalhe nesse sentido, tá? E o que aconteceu também, lembrando o fenômeno que aconteceu com lojas americanas que quebrou e o varejo todo sucumbiu, né? O varejo todo teve problemas enormes com bancos. Os bancos tinham dívidas, a Casas Bahia tinha dívidas muito grandes com bancos, que foram convertidas em ações, né? Ou potencialmente vão ser convertidas em ações, que são as debêntures, transformar dívidas em debêntures, para poder receber alguma coisa disso, né? Então, depois disso, os bancos começaram a arrumar a Casas Bahia, colocaram um CFO, um financeiro alinhado nesse sentido de melhoria. A gente vê uma melhoria muito grande da Casas Bahia, da operação da Casas Bahia, que vai permitir com que sobre dinheiro para fazer o pagamento, né? Não só dos imóveis, como das dívidas e que tenha alguma lucratividade. Lembrando que a Casas Bahia já foi o maior anunciante do Brasil, né? Quem lembra, o Pelé fazia Casas Bahia. Para mim, eu lembro bastante de Casas Bahia, tem até uma coisa sentimental, né? Da gente ver sempre na televisão, etc. E tal. E a Casas Bahia é o maior vendedor de telefone celular do Brasil, tá? Então, ela tem um ativo muito importante, uma clientela gigantesca, uma marca muito forte, e que, como lojas americanas, como todo varejo, sucumbiu, né? Concorrência e tudo mais,
varejo é uma atividade extremamente difícil, né? Então, com crise econômica, etc., o varejo foi muito mal, e agora a Casas Bahia deu uma reerguida. Por isso que, recentemente, não sei se você já ia perguntar, eu já estou fazendo a resposta, a Casas Bahia valorizou de uma hora para outra 100%. Né? Por quê? Porque estava muito comprimido, né? O pessoal desacreditando, olha, o varejo não vai dar certo, vai ter que chamar aumento de capital, nunca mais vai ter lucro, aquela coisa, o mercado sempre varia, né? Dos extremos, né? De euforia a depressão. Então, estava uma depressão enorme, todo mundo vendeu as ações, de repente o pessoal veio um resultado melhor, e aí o pessoal falou, não, opa, não é bem assim, não vai quebrar mais, e etc e tal. E aí, logicamente, com a entrada de novos acionistas, o Michel Klein está se protegendo, né, nesse conselho, para que ele tenha, para que não exista, não coloquem uma poison pill, que ele teria que fazer uma OPA, quer dizer, uma oferta pública de ações a partir de 20% da empresa, etc. Tal, e está fazendo com que a gente tenha, que a empresa tenha volte essa lucratividade, mas também administre também os interesses que existem dele no grupo. É isso. Em relação ao GPA, o mercado também enxerga que é um passo importante rumo à estabilização do negócio, à saúde do negócio? Então, aí o GPA, a gente costuma dizer que todo mundo é feliz da mesma forma e infeliz, né, de formas diferentes. O GPA aconteceu outra coisa diferente, né? Então, durante muito tempo, você teve uma gestão do Gacineau que foi muito traumática, para não dizer outra coisa, né? As dívidas foram se avolumando e hoje o GPA voltou à sua operação. O CEO foi lá e injetou dinheiro, houve um follow-on, né? Um aumento de capital, tá? E fez com que e já começou a trabalhar muito bem na operação do GPA. Aumentou o EBITDA, aumentou a margem do GPA. Então, o GPA hoje, em termos de operação, ele está extremamente saudável. Porém, o GPA, como diria Pedro Malan, pelo menos foi a primeira pessoa que eu ouvi falar nisso, né? No Brasil, passado é incerto, né? E o que o GPA tem de problemas de passado, né? O GPA tem um passivo tributário e um passivo trabalhista gigantescos que, como tudo, ninguém sabe o tamanho disso, né? Então, o GPA, sem esse passivo, sem essas dívidas judiciais, ele é uma operação saudável, com uma dívida totalmente administrável, pagável com a geração de caixa, e vai muito bem, obrigado. Se ele tiver que pagar integralmente tudo que é cobrado nessas dívidas, o que nunca acontece, você nunca paga nem tudo nem nada, né? Você vai sempre para o meio termo quando você vai para uma discussão jurídica, normalmente é isso que acontece. Se ele tiver que pagar tudo, o GPA não vale um centavo, né? Por quê? Porque essas dívidas tributárias, tudo se forem colocadas no pior cenário, né? Depois de todos os problemas que você vai à justiça, aí isso acaba fazendo com que seja uma dívida gigantesca e aí não é impagável, tá? A gente acha que isso vai acontecer no meio do caminho, nem vai pagar zero de dívida tributária e trabalhista, nem vai pagar 100%. E aí o GPA, hoje, com uma operação muito mais estruturada, você vê que houve uma mudança, não sei se você frequenta o GPA, né? Você vem das lojas, as lojas melhoraram, houve uma melhoria nas lojas minuto, mudanças de conceito e etc e tal. Então o GPA hoje está com uma margem muito mais saudável, está vendendo mais, está tendo uma margem melhor, e está indo muito bem, obrigado. O que aconteceu agora? Né? Quando você começa a sair de um patinho feio para uma noiva mais bonita, então aparecem outros interessados. Então houve o interesse do empresário Nelson Tanuri, tá? Que é o dono do Dia, tá? O Dia já é uma operação mais complexa, que não está bem, vamos dizer assim, do ponto de vista operacional, endividada, etc e tal, de capital fechado, de ele pegar e juntar as duas marcas. Aí você fala assim, mas vale a pena isso? É abraço de afogado? Não, o GPA, em termos, como eu falei, operacionais vai muito bem, obrigado, o Dia não vai muito bem, obrigado. Mas você também, o Dia, como ele teve todos os problemas, ele também tem um ativo tributário, vamos dizer assim. Então, ele tem coisas que podem ser juntadas com o GPA e se você conseguir fazer uma diluição disso, dos ativos e passivos de ambos, você consegue fazer com que a estrutura de capital das duas empresas melhore. Daí esse interesse. Aí o problema é como que a gente vai acertar isso.
Normalmente, o diabo mora nos detalhes. Então, é o seguinte, quanto vale o dia e quanto vale o GPA nessa eventual fusão. Então, é isso que está sendo discutido, com certeza, tá? É isso que o Nelson Tanuri está querendo trazer para dentro do GPA, falando assim, olha, eu estou trazendo não só passivo, mas também estou trazendo ativo tributário que eu posso compensar com os passivos tributários do GPA. Se der jogo isso, aí é bom para ambas as partes, tá? Então você passa a ter um ativo que que na verdade é esse ativo tributário que você não consegue usar, né? Você juntando as duas empresas, você passa a conseguir usar. Então aí teria um jogo de ganha-ganha para ambos. Mas, de novo, o diabo está nos detalhes, quanto que vale o meu, quanto que vale o seu, para eles juntarem isso, tá? O interesse do Nelson Tanuri de ir para o Conselho de Administração do GPA só existe se ele conseguir levar o dia, porque ele simplesmente ir lá comprar ações de GPA para ser um conselheiro não tem nenhum interesse. Então, eles vão fazer todas essas contas durante esse tempo até você ter essa reunião de conselho de administração para trazer uma proposta que seja interessante para os dois e ver se é possível que essa fusão tenha uma resultante positiva, seja um ganha-ganha para eles. É isso. Carlos Suslík, sócio, CEO da L4 Capital. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação. Valeu.